Boa noite, gente boa. É um prazer imenso poder receber vocês aqui na minha casa e poder entrar aí na casa de vocês na continuação dessa Semana Santa. Começamos desde sábado aqui a compartilhar esses vídeos, a preparar esse material e hoje nós estamos na quarta-feira, dia 5 de abril, no tema 5, né, no quinto tema aqui dos nossos estudos da Semana Santa e a gente está aqui seguindo a proposta de temas desse sermonário preparado esse ano, Jesus Venceu. E hoje nós vamos estar falando a respeito do tema número 5, que é um novo começo. Um novo começo. É o tema de quarta-feira, um novo começo. Se você quiser baixar esse guia, você encontra no site adventistas.org, você pode baixar lá. Eu não estou seguindo absolutamente as palavras ali, eu estou pegando aqui as ideias e compartilhando com vocês algumas impressões minhas sobre o tema desse ano e conversando aqui diretamente para complementar a sua reflexão, a sua meditação pessoal ou em grupos, porque esses vídeos são feitos com o principal objetivo de fornecer para muitos pequenos grupos que estão se reunindo um material para reflexão e para discussão posterior depois que o assunto aqui é apresentado por mim. Então, espero que você seja abençoado e esteja usando bem aqui esse material. Já que a gente está no YouTube, né, e antes de começar aqui a fazer oração e cantar a música tema e abrir aqui a palavra com vocês, já que a gente está aqui no YouTube, deixa aqui o seu like, né, no canal. Inscreva-se aqui no canal da Igreja do Campo de Fora, se você ainda não é inscrito, para você poder receber não apenas as minhas pregações, as mensagens que eu costumo fazer na igreja, mas tudo aquilo que a igreja realiza. Compartilha também se isso faz bem com você, para você. E aqui comenta alguma coisa aqui embaixo, se você está reunindo seu pequeno grupo, usando aqui esse material e quiser compartilhar alguma coisa, compartilha aqui. Eu quero deixar um abraço especial para tantas pessoas, mas para duas aqui, duas que eu quero mencionar pelo nome. Primeiro a Ivonete, que eu sei que está acompanhando aqui esse vídeo e acompanha tudo aquilo que eu realizo desde a época da pandemia, né, Ivonete? Ó, um beijão para você, para sua família, para vocês todos aí, e que você seja realmente abençoada por esses materiais aqui que você está recebendo na sua vida pela palavra, como eu tenho anunciado. E também quero deixar um abraço para a Verônica. Eu vi um comentário da Verônica aqui há umas noites anteriores. A Verônica é lá do Mato Grosso. E ela está usando esses materiais nos pequenos grupos dela lá no Mato Grosso. Então, um beijão também para você, Verônica, para todo mundo que está acompanhando aí com você essa Semana Santa. Existem muitos canais aqui no YouTube, muitos sites, muitos pastores, muitos pregadores que estão fazendo durante todas as noites a sua mensagem especial, a sua programação da Semana Santa. Tem muita gente boa aí de qualidade. Mas eu fico feliz por você estar chegando aqui, por vocês estarem participando aqui comigo. A coisa é feita assim de maneira informal, não é? Eu estou aqui na minha casa, como eu já falei para vocês, né? Eu estou aqui recebendo vocês, vocês não estão vendo aqui uma decoração especial de um estúdio. Eu coloco a minha câmera, eu coloco aqui a minha iluminação e olho para essa lente como se estivesse olhando para você pessoalmente e compartilhando com você a palavra. Essa é a minha forma de poder deixar aqui a minha mensagem. E eu quero, como eu sempre faço, todas as noites, começar aqui com uma oração, pedindo para Deus abençoar esse momento que nós vamos passar juntos aqui. Se você puder fechar os olhos e elevar os pensamentos comigo em oração, por favor, esse é o momento. Feche seus olhos, vamos orar. Deus querido, nosso Pai bondoso, muito obrigado por possibilitar esses acessos, esses contatos, essa forma de comunicação, de unir, ainda que de maneira invisível aos olhos humanos, muitos irmãos que estão recebendo aqui a palavra que que eu tenho anunciado durante essas noites aqui nesse canal no YouTube. Que o Senhor use esse momento para que a sua palavra cumpra o seu propósito na vida daqueles que vão recebê-la agora. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente boa, nós vamos, como a gente sempre faz, já virou aqui uma espécie de liturgia aqui dos nossos vídeos, né? Cantar a música tema, que já é conhecida de todos vocês, e depois, quando a música terminar, eu volto aqui trazendo a palavra de Deus.
O tema da semana, Jesus venceu e hoje um novo começo. Um novo começo. E o verso que é a base aqui para o princípio dessa nossa reflexão está no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Nós temos, durante esses dias, estudado o início do conflito, de tempos imemoriais, quando o anjo rebelde se levantou contra Deus e como esse conflito veio para o planeta Terra, como Jesus conseguiu a vitória nesse conflito. Nós vimos como a história começa no Éden, como ali no Éden já a, a, o script da salvação, a ideia já foi apresentada com a morte daquele que seria o descendente sobrenatural da humanidade, como ele esmagaria a cabeça da serpente, como ele mataria o mal com a sua própria morte. Nós vimos como Abraão viveu isso no chamado dele para oferecer o seu filho único. Nós vimos ontem sobre a escravidão, a liberdade. Uma vez que eu entendo que a vitória é minha, que Jesus venceu, ele nos liberta de todos os tipos de limitações mentais, de pensamentos pequenos, de tudo aquilo que nos esmaga, que acachapa o nosso ser. Ele nos liberta de tudo isso. E aqui nós vemos com a vinda de Jesus a esse planeta, um novo começo foi dado para a humanidade. E esse texto do Evangelho de João diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Literalmente, a palavra em grego aqui é eskenô, que vem de skene, que é tenda. O Verbo se fez carne e armou a tenda, ele armou a barraca, ele acampou entre nós. Ele habitou entre nós, ele se tabernaculizou, ele se tornou um tabernáculo vivo da glória de Deus entre nós. A glória de Deus se revelou nele. E para a gente poder refletir um pouco no ato da encarnação de Jesus e no significado dela, eu quero levar vocês aqui numa viagem é, virtual, né? Nós vamos para Belém e vocês estão vendo aqui algumas imagens, algumas fotos minhas lá de Belém. Isso aqui é a entradinha de Belém. Quando você chega em Belém, você pega essa ruazinha, você sobe ela, sobe no final dela à direita, você vira para a Igreja da Natividade, que é essa igreja que vocês estão vendo aí. Não tem muito cara de igreja, parece mais uma fortaleza, porque na verdade ela acabou se transformando em uma fortaleza. Essa igreja ela foi construída num lugar, Belém era um lugar distante, um vilarejo pequeno, não era uma cidade populosa quando essa igreja foi construída no século IV, no século V. E ela foi destruída muitas vezes, foi invadida muitas vezes. Muçulmanos destruíram essa igreja, mas não chegaram a derrubar completamente a igreja, porque eles encontraram os desenhos dos reis magos e se identificaram com as roupas, né? Eles entendiam a história, eles viram gravuras na parede dos magos e eles entenderam que fossem também pessoas da mesma origem deles, da mesma fé. Então por isso eles deixaram a igreja em pé. Mas ela foi pilhada muitas vezes, foi invadida, foi roubada, saqueada. E por isso ela foi se transformando numa fortaleza, né? Até a porta dela, vocês estão vendo ali, bem pequenininha, é chamada Porta da Humildade. Você tem que abaixar para entrar nela. E aí tem toda uma questão, né? As pessoas falam assim, o Rei da Glória se humilhou, se tornando ser humano aqui nesse lugar. Por isso que a gente também se humilha na hora de entrar no local onde ele se tornou homem, né? Esse é o sino da igreja, os famosos sinos pequeninos, sinos de Belém, que a gente canta na música, né? São esses aí que vocês estão vendo. A igreja, ela mesmo tendo essa fachada assim de uma fortaleza, se você olhasse ela por cima, você veria um formato de uma cruz, que é o formato de uma basílica. E você retirando assim o teto dela, você tem a nave principal, o corredor principal da nave da igreja e colunas laterais e corredores laterais. A parte onde fica o altar na frente da igreja é a parte de cima, é o teto de uma caverna subterrânea, uma caverna que você entra dentro dela e é o local onde se acredita que Jesus nasceu. Então vocês estão vendo aí um recorte, né, nesse gráfico para a gente poder entender, né, o piso da igreja e as cavernas que ficam por baixo. Você desce pelo lado direito ali umas escadas e você vai para a parte de baixo da igreja. Entrando na igreja, esse é o cenário que a gente vê.
Ela não tem banco, é uma igreja ortodoxa, essa parte, né, da igreja. Você tem os capitéis assim do lado dessas colunas. Cada coluna tem um santo ortodoxo que é lembrado aí. E você tem na parte lá da frente, entrando embaixo do altar da igreja, você entra na gruta que, de acordo com a tradição cristã, foi o local onde Jesus nasceu. Essa é a gruta. Ela foi queimada várias vezes, então você vê o teto dela assim meio cheio de fuligem, né? E há ali um altarzinho, e debaixo desse altar uma estrela de 14 pontas, porque são 14 as gerações, de acordo com o Evangelho de Mateus, de Abraão a Davi, 14, de Davi ao exílio, 14, e do exílio até Jesus, 14 gerações, de acordo com a genealogia de Mateus. Então é uma estrela de prata com 14 pontas, e você pode enfiar a mão no núcleo dela ali e encostar na rocha original da manjedoura. Eles falam que Jesus nasceu aí. É claro que não existe assim essa certeza de lugar, né, assim, de local próprio, não é aqui, essa é a pedra, essa é a rocha, mas há assim uma espécie de concordância arqueológica de que a igreja seja realmente construída sobre o local que foi guardado pela tradição cristã há muitos séculos do nascimento de Jesus, até porque Belém é uma cidade pequena. E hoje já é uma cidade maior. Vocês estão vendo aí uma cidade palestina. Essas são as colinas de um lugar chamado Beit Shahur, que é ali do ladinho, onde os pastores estavam no campo cuidando das suas ovelhas quando o anjo anunciou o nascimento de Jesus. Vocês estão vendo que até hoje tem ovelhinhas aí, ó. Vocês estão vendo as ovelhinhas aí nessa foto, né? Os pastores ainda cuidam de ovelhas nessa região próxima onde Jesus nasceu. E esse é o panorama aí de Belém, Beit Sahur, essa região que foi o local do nascimento de Jesus, né? Onde ele nasceu. E não só de Jesus, mas também do rei Davi e vários outros momentos importantes na história bíblica. A imagem que a gente tem do presépio, da manjedoura, é uma imagem que foi construída pela tradição cristã, até porque quando Jesus nasceu, na noite em que ele nasceu, os magos não estavam presentes. O Evangelho de Mateus diz que os magos chegaram depois, e não falam que eram três, nem falam que eles eram reis, eles eram sábios do Oriente. E por causa dos presentes ouro, incenso e mirra, se condicionou a ideia de que eles eram três reis magos. Mas nós não sabemos, né, quantos eles eram. E eles chegaram lá, depois de muito tempo. Jesus já era uma criancinha um pouquinho crescidinha, já tinha quase uns 2 anos de idade, quando eles chegaram lá. Mas essa imagem que nós temos do nascimento da manjedoura mostra o momento em que Deus invade a história humana, se encarna entre nós, se torna homem e traz para nós uma possibilidade de recomeçar a história, não apenas zerando, como dizem alguns, né, de antes de Cristo, depois de Cristo, ou antes da Era Comum, depois da Era Comum, mas dando um recomeço para a gente, porque o texto que eu vou ler para vocês, ele é escrito com base nessa ideia da encarnação de Deus. E o texto diz assim: pelo contrário, alguém em certo lugar deu testemunho dizendo: que é o homem que dele te lembres? Ou o filho do homem que o visites? Esse é um texto do Salmo 8 que fala da humanidade. Deus criou o homem menor do que os anjos e deu ao homem a capacidade dele desenvolver inúmeros recursos e possibilidades, dele desvendar a natureza, dele entrar nos meandros da matéria, conhecer subpartículas, entender as grandiosidades dimensionais do universo, as singularidades astronômicas das galáxias, conseguir desvendar a estrutura do DNA, entender as construções das moléculas básicas da vida, de construir a possibilidade de mundos tecnológicos trazerem conforto e alcance de informação como nunca imaginados. O ser humano tem essa possibilidade de subjugar a natureza, mas, diz a palavra, o filho fizeste o pouco menor do que os anjos e de glória e de honra o coroaste. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. E o texto de Hebreus faz uma releitura desse salmo, porque o salmo fala desse poder humano de sujeitar a natureza de acordo com sua capacidade inventiva, tecnológica, criativa, mas o texto vai mais além. Diz: ora, ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Neste momento, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. E aqui o texto vai além e diz que há um homem a quem Deus deu autoridade para subjugar todas as coisas. As coisas ainda não foram completamente sujeitas a ele, mas o texto vai além. Vemos, porém, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos. Jesus, que por causa do sofrimento da morte foi coroado de glória e de honra,
para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Ele sim é aquele a quem Deus sujeitou o poder de dominar todas as realidades, todos os poderes, todas as autoridades. Porque convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. Ele se tornou participante do DNA da humanidade. Ele se tornou um com a humanidade. Ele nos chama de irmãos, dizendo: A meus irmãos declararei o teu nome no meio da congregação, eu te louvarei. E outra vez, porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou destas coisas, também se tornou participante da carne e do sangue, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Essa é a boa nova da encarnação. Ele se tornou um com a humanidade. Ele participou da nossa realidade. Ele se irmanou na nossa história, na nossa experiência. Ele compartilhou as nossas alegrias, os nossos prazeres, as nossas mazelas, as nossas tristezas e mais do que isso, diz o texto, ele participou da nossa morte, ele invadiu o reino da morte. Ele deu um salto naquilo que é absolutamente temido por todos os seres humanos. E diz o texto que é o pavor da morte que faz com que os homens sejam escravos do diabo. Porque pelo medo da morte nós vamos desenvolvendo verdadeiras fobias na vida e vamos vivendo vidas completamente sem objetivo, sem propósito, perdidas no significado. Nós vamos nos entregando a desejos e a compulsões que são, na maioria das vezes, até suicidas. Porque a morte vai chegando e a gente tem que viver a vida, tem que aproveitar a vida. E você vai querer construir castelinhos, você vai querer provar para as pessoas que você é bem-sucedido, que você tem diplomas, que você tem cursos que você construiu, que você comprou, que você realizou, que você viveu, que você experimentou. E a vida vai passando, a ampulhetinha do tempo vai passando e muitas vezes a frustração vai nascendo no coração porque todos os desejos que foram sonhados e idealizados no seu coração não conseguiram ser realizados. E você vai se tornando escravo disso. E diz o texto que ele libertou a gente do pavor da morte, oferecendo não imortalidade. O ser humano quer imortalidade. A gente quer ficar cristalizado nessa realidade sem poder experimentar o túmulo e o caixão, não é? A gente quer imortalidade, mas ele não quer dar apenas imortalidade. Imortalidade é uma vida com a condição que ela tem sem cessar. E graças a Deus, o homem não é imortal sendo pecador, porque imagina só, um Hitler da vida sendo imortal. Imagina um Calígula, um Nero da vida vivendo para sempre. Pensou? Seria um absurdo uma coisa dessa. Mas ele nos dá vida eterna. E vida eterna não é apenas a vida sem morrer. Vida eterna é uma qualidade de vida que pode ser experimentada agora. Ainda que meu corpo morra, eu tenho a vida eterna, não significando dizer que eu estarei em algum lugar eteriamente como um Gasparzinho. Não. Eu morro. Eu vou ressuscitar como ele ressuscitou. Eu vou viver eternamente a vida da imortalidade, mas eu já tenho essa qualidade de vida, a vida eterna, agora habitando meu coração. E isso porque ele participou da nossa natureza. Ele se tornou nosso irmão, ele viveu a nossa realidade. Ele faz com que eu seja liberto de todo medo de morrer. Porque ele já passou por ela e eu sei que ele está vivo. Ele é um novo ser humano. Ele é a nova criação que já existe agora. E você vai ser o que ele é, porque a vida eterna dele já está habitando o nosso coração. Essa é a boa notícia. Essa é a mensagem. Esse é o Evangelho. E eu quero que você guarde isso no seu coração hoje, nessa noite. Nós vamos ouvir aqui um testemunho de um cantor conhecido, Jefferson Pilar. E depois do testemunho dele, eu quero voltar fazendo uma oração, pedindo para que Deus tome a sua decisão nas mãos e você, depois de hoje, ouvindo essa palavra, seja completamente transformado, que o medo da morte saia do teu coração, que você seja liberto pelo poder do sangue de Jesus.
Então eu digo assim que os últimos 4 anos foram os piores da minha peregrinação. A Bíblia vai dizer, o apóstolo Paulo vai dizer que nós vivemos por fé e não pelo que vemos. Isso não quer dizer que nós estamos isentos de dor e de sofrimento. A verdadeira fé, ela não vai eliminar o caos de fora, mas ela pode tirar o caos de dentro da gente. A gente chegou para fazer o curso de teologia com muitos sonhos. Então a gente começou a se programar, planejamos ter um bebê, outro bebê também. A gente tem uma filha linda, a Giovana, e a gente chegou no NASP, primeiro ano, e minha esposa engravidou, a gente ficou muito feliz. E aí um dia, um exame de rotina, o médico disse que não tinha mais batimentos na nossa bebê, né, no nosso bebê. E sei lá, isso é aquele tipo de coisa que na hora não é administrável. Isso chega. E aí esse foi o primeiro golpe, né? O primeiro descuro de toda essa sucessão de eventos ruins. Isso foi no final de 2019. E aí vem 2020, e junto com 2020 vem a pandemia. E aí eu que vivo de aglomeração, não podia mais viajar para cantar, fazendo faculdade, minha esposa também, filha estudando. E aí eu tive que começar a usar daquele dinheiro que eu estava juntando. Né? Eu pensava que isso ia durar só 3 meses, daqui a pouco tem 2 anos de pandemia. Teve um momento que eu falei para minha esposa, só dá para pagar o aluguel agora e acabou. Não tem nem mais a quem... Não tem para onde ir. Vamos ver como é que vai ser daqui para frente. Mas antes ainda dessa falta, aí eu perdi minha avó, bicho. Minha avó que me criou. Né? Isso desenvolveu em mim, mesmo eu não tendo consciência disso, mas desenvolveu na época transtorno de ansiedade com eventuais crises de pânico. Agora, além de todo esse luto, de todas essas perdas, eu estava lidando com problemas de saúde mental que estava sendo difícil de administrar demais tudo isso. No 3º ano de teologia, minha esposa ainda capotou com um carro, foi horrível. Quando a pessoa me ligou dizendo, você é esposo da Aline? Eu falei, sim, então vem, a sua esposa acabou de capotar com um carro aqui. Ver minha esposa com aquela cara inchada, sendo resgatada ali pela SAMU, o carro naquele estado. Cara, é muito difícil. Né? Eu acho que por conta da quantidade de eventos difíceis, né? Também uma bordoada atrás da outra, eu acabei adoecendo. Eu não tive falta de fé, mas no início eu confundi com isso. Pensei que o sentido, o significado da vida fugiu da minha mão. E dizendo assim para Deus, Senhor, não, eu creio no Senhor. Eu sou um homem de fé. Que isso que isso que está acontecendo comigo, cara? Que isso? Eu não estou conseguindo administrar. Que loucura. Então há golpes na vida, meu irmão, que não vai ter teologia que vai dar jeito. Há golpes na vida que às vezes nem terapia vai dar jeito, é só Deus no tempo. Para nós cristãos, eu poderia dizer o seguinte, faz luto, mas eu canto, porque a dor não é o fim. Faz escuro, mas eu canto, porque ele venceu a morte. Faz escuro, está doendo, mas eu prossigo cantando, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, porque ele está comigo. Então, eu tenho vivido pela fé. Não é uma fé enorme, Deus é que é enorme, a minha fé é pequenininha. Ele é que é o vencedor, eu sou um fraco. Mas o que me faz permanecer a despeito de tudo isso é pela fé saber que eu sou amado, quisto, aceito, e que Deus não lida comigo com base no meu desempenho, mas com base no desempenho do seu filho, que venceu, que morreu ali. Eu vivo pela fé nele, porque ele venceu, a gente agora venceu todas as outras batalhas, né, em Jesus Cristo.
Como seria minha história sem Jesus? Nós não teríamos uma história sem Jesus, porque nós seríamos completamente absorvidos por todo o nosso sentimento de vazio, de caos, de medo, de insegurança. Mas a vitória é nossa, porque ele participou da nossa carne, do nosso sangue, e ele venceu, rasgou a morte de dentro para fora, se tornando vitorioso. E eu quero que você proclame agora, com toda a fé no seu coração, a frase que sempre nós repetimos aqui a cada noite. Fale em voz alta aí onde você está. Ficou claro para mim que a cruz do Calvário é a minha vitória hoje e será definitiva quando Jesus me entregar a coroa da vida eterna. Isso não é uma condição. Se. Não, já é. É agora. É realidade. É certeza. É garantia para cada um de nós. E é por causa disso que nós vamos tomar agora a nossa decisão prática para a vida. Cada um de vocês que estão aqui recebendo e assistindo esse vídeo está em algum estágio da vida onde sabe qual deve ser o seu próximo passo, porque o Espírito Santo já colocou isso no seu coração. Você aceita a vitória de Jesus na cruz. E eu sei que você aceita, é por isso que nós estamos aqui juntos. Agora, eu aceito que orem por mim e pela minha família. Eu aceito continuar estudando a Bíblia para compreender mais a respeito de quem é Jesus e como eu posso viver o evangelho dele. Eu aceito ser batizado o quanto antes. Se você já ouviu a palavra e sabe que esse amor é teu e essa vitória já é tua e ainda não recebeu o batismo, em nome de Jesus, dê esse passo o quanto antes. E se você já passou por tudo isso e abriga no seu coração essa esperança da vida do Senhor, então coloque-se nas mãos dele para você ser um missionário, falar de Jesus para alguém. Eu quero agora encerrar esse nosso momento de estudo, orando para que você tome essa decisão na sua vida. Senhor Jesus, eu tenho aqui amigos meus que estão ouvindo esse estudo, recebendo a palavra dessa noite e querem começar de novo, porque a promessa do Senhor é de transformar e renovar a nossa vida de maneira plena, libertando-nos do mal, do medo, da insegurança, do medo da morte, que faz com que a nossa vida seja caótica, seja vivida paradoxalmente contra tudo aquilo que é vida de verdade. Nós queremos, nesse momento, Senhor, declarar seu domínio sobre a nossa vida. Declarar que o Senhor é nosso Deus, que o Senhor é o nosso Rei, que o Senhor é aquele quem nos guia, que o Senhor é aquele que tem a palavra final sobre a nossa existência. E que a nossa vida hoje pode experimentar realmente um recomeço com teu Espírito presente em cada um de nós. Eu peço que seja assim. Cada pessoa aqui que me ouviu sabe qual é o passo prático que ela deve dar na vida. Que o Senhor dê forças para que esse passo seja dado, para que a libertação seja completa e para que a vitória de Jesus realmente seja nossa. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, eu vou ficando por aqui. E hoje é quarta-feira, amanhã nós vamos ter mais um encontro nosso aqui. E já convido você, você que está aqui em São Paulo, você que está aqui pertinho de mim, você que faz parte da Igreja do Campo de Fora ou da Igreja do Germânia, que são igrejas minhas. Sexta-feira à noite nós teremos culto presencial na igreja. Na Igreja do Campo de Fora, à noite eu estarei realizando uma cerimônia de Santa Ceia. Começando lá às 19 horas, você pode chegar lá. Na Igreja do Germânia, o culto será dirigido pelo pastor Felipe Bauer, que é o pastor da Escola Adventista, e no sábado pela manhã eu estarei lá no Germânia realizando também uma cerimônia de Santa Ceia. Sábado à noite, na Igreja do Campo de Fora, às 19 horas, nós vamos ter a cantata de Páscoa, então você é convidado com toda a sua família para assistir essa programação ao vivo. Depois ela vai ser colocada aqui no canal no YouTube, tá? Mas ao vivo você vai assistir lá com a gente. E eu tenho certeza que vai ser um final de semana muito inspirador, um final de semana edificante, um final de semana de uma experiência espiritual marcante com Jesus. Tenho certeza que vai ser assim. Que Deus abençoe vocês. Encontro vocês amanhã aqui a partir das 18 horas no canal. Você já tem um vídeo aqui, tá bom? Um abraço para todos. Deus abençoe e fiquem na paz do Senhor.